vem, pode chegar, vem vindo, vem entrando, porque eu tenho que, né, hoje é uma live, além de muito especial, por causa do convidado que está vindo, é uma live de comemoração, porque é a primeira live do ano. Olha que beleza, hoje é a primeira segunda-feira que a gente faz uma live aqui, né? A gente já teve a primeira segunda-feira do ano, mas foi uma segunda-feira, dia 2 de janeiro, que eu não fiz live. Mas hoje a gente volta com as lives anuais, esse ano promete muito. Só que vocês vão ver, né? As primeiras lives do ano já vão ser muito especiais. E a live de hoje vai ser com um grande fera, um grande amigo, um grande cara, assim, que ele tem muito a trazer pra gente em diversos assuntos, tá? Na semana passada eu tive na casa dele e a gente conversou até altas da madrugada, assim, eu e ele, duas pessoas que dormem cedo, que acordam cedo, a gente, cara, o papo era tanto, era fluido, era gostoso, que a vontade era de não parar mais. Então o convidado da live de hoje, especialmente para a primeira live do ano, não chamei ele à toa para ser a primeira live do ano, é o Cadu Caçaú, grande fera, que ele tem a Escola do Fluxo, tá? E ele vai falar bastante mais sobre isso. O Cadu já está aqui na área. Então eu vou aproveitar para já chamar ele para, sem mais delongas, a gente vai poder começar no nosso assunto, porque eu sei que quanto mais tempo a gente conseguir... Muito bem-vindo. Bom dia, Cadu, meu Carlos irmão. Caçaú, Tudo bem? grande fera. Bom dia, bom Bom dia. dia pela segunda Bom dia vez. pela Acabamos segunda de fazer vez, uma né? aulinha Já de nos yoga vemos, já nos vemos maravilhosa. hoje. Bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Isso, Bom que bom. dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Cadu. Obrigado. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite, tá? É uma grande honra, assim, poder receber você. A gente, quando eu falei, né, para vocês, na semana passada eu estava na casa do Cadu e a gente começou a conversar, tipo, como é que a gente se conheceu, né? Como é que começou esse nosso lugar de troca, assim, e foi muito engraçado. E eu falei isso pro Cadu, né, que a gente se seguia por aqui, né? E por causa do Vida a Vida, eu acho que... Ah, não, a gente se encontrou uma vez na Amazônia, No aeroporto. pessoalmente, foi a primeira vez que a gente se A gente se encontrou. encontrou Quando no eu e o Matheus, a gente aeroporto estava voltando voltando do da aeroporto, Amazônia. voltando. Foi um oi rápido, assim, né? Exatamente. Total, a gente estava, tipo, pelo que eu me lembro, a gente Isso. estava na fila de entrar já no embarque. E aí o Cadu veio, né, falou com a gente, foi muito maneiro. E a partir dali a gente começou a trocar um pouquinho, trocar ideia. E aí um dia eu falei, o Cadu me mandou uma mensagem, pô, vamos trocar uma ideia, a gente mora perto, né, por acaso. Quando eu vou ao Rio, eu fico na casa do meu pai, que é relativamente perto da casa do Cadu. E a gente começou assim, a gente combinou de se encontrar, de tomar um café, de almoçar. E eu lembro que, cara, no primeiro almoço, parecia que eu já conhecia ele, ó, mó tempão. Então, aí é que a gente começou a conversar e foi tudo muito bom. Então, assim, de verdade, é uma grande honra, porque a gente tem uma conexão que eu sinto que é bonita de ser explorada e é bonito a gente poder, inclusive, mostrar para as pessoas como conexões muito lindas, elas acontecem de maneira muito Gratidão, mano. simples. Obrigado pelo convite. Então, Pra gente obrigado. bater esse papo Muito aqui. espontâneo. Eu já vim há algum tempo querendo falar também ao vivo, mais profundamente sobre o estado de flow, então vai ser massa esse papo. E corta a cena, né, para aquilo que você falou da gente se trombar no aeroporto, para um ano depois estar aqui no sofá da minha casa, a quarta vez que a gente se encontra pessoalmente, e ficar 5 horas batendo papo sobre todos os assuntos diversos da vida, Foi não mesmo. apenas sobre trabalho, mas sobre vida pessoal, dilemas pessoais. E sim, mano, é muito bonito. Vulnerabilidade. É Vulnerabilidade. muito bonito realmente Muito criar bonito. esse tipo de relação, mano. Sou grato pela sua amizade. Que isso, eu que sou. Cadu, acredito que a maioria das pessoas que está aqui já te conhece bastante, mas se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do que você traz de bagagem, né? Porque, assim, a história do Cadu é daquelas histórias que falam assim, caraca, cabe isso tudo mesmo na sua idade? O cara tem 35 anos, já viveu várias coisas muito incríveis, assim. E a gente forma cultura com vivência, né? E o Cadu tem muitas Massa, mano. vivências, então fala um pouquinho para a Então, para pessoa. quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Caçaú, Carlos Eduardo, Cadu. Tenho um canal no YouTube já há 8, 9 anos. Começou como um canal de viagem, quando eu fui sair pelo mundo como nômade e passei 5 anos rodando pelo mundo todo, a Ásia, a Oceania, a Europa, todo tipo de canto, viajando com muito pouco e tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre adaptabilidade e fluidez nessa trajetória. E nesse processo, né, de sair daqui do Brasil, eu sou biólogo de formação, eu acabei me abrindo para a espiritualidade, né? Eu era muito cético sobre muita coisa e durante um tempo fiquei indo um pouco receoso de dividir tudo que eu estava aprendendo no meio da jornada pela internet, mas dado um momento comecei a abrir a boca e falar um pouco mais e pronto, né? Começou a
descambar o projeto para todo tipo de caminho que não fosse mais viagem. Hoje eu falo sobre autoconhecimento, relações, falo sobre espiritualidade, falo sobre práticas avançadas de meditação que levam a gente a estados ampliados de consciência. Sou facilitador de breathwork, que são práticas ativas de respiração. E tenho a Escola do Fluxo, sou fundador da Escola do Fluxo, onde eu conduzo essas práticas também toda semana para a galera. Muito bom. Cadu, uma coisa que eu acho muito interessante a sua viagem foi com qual intuito? Assim? Quando você falou, cara, você falou, sou biólogo de formação e uma hora você estava viajando pelo mundo, 5 anos. Tipo assim, foi uma faculdade de viajar pelo mundo também, né? E, cara, meu intuito... Então, como é que veio isso? Cara, eu não estava frustrado com a minha profissão, eu estava muito bem profissionalmente. Eu trabalhava como analista de sustentabilidade sênior já, com 26 anos. Então, estava bem colocado na minha área, bem colocado no mercado. Aqui no Rio de Janeiro não é fácil encontrar uma posição profissional como biólogo, numa boa empresa, ganhando um bom salário, tão jovem. Então, estava feliz com isso, só que nitidamente era possível ver que não tinha muito mais para onde ir. Que dali ia ser aquele marasmo ali, que a evolução ficaria um pouco limitada. E fora isso, né, acho que se fosse para colocar um ponto do qual o meu trabalho não me nutria tanto, era o fato de que eu fiz biologia, né, cara? Eu entrei no mundo corporativo porque era onde tinha mais recurso financeiro, tinha a galera da Escola do Fluxo deixando um flowzinho aí. Deixa aí, galera, deixa aí. Tô vendo. Deixa aí, vai deixando. Vai deixando. Eu não tinha tanta oportunidade de crescimento vindo como biólogo, né, para trabalhar no mundo corporativo, para conseguir ganhar um salário melhor, eu acabei me enfiando num cubículo do qual eu não sabia nem se estava chuva ou sol lá de fora. E eu, né, tipo, não fui estudar a natureza para isso, né? Então, mexia alguma coisa dentro de mim, assim, de querer mais. Não era uma frustração, mas falei assim, pô, tem mais do que isso da vida, sabe? Tinha feito um mochilão também, onde eu conheci nômades, né? Conhecia isso antes de se falar sobre nomadismo digital, isso era 2013. Então, conheci pessoas que estavam vivendo assim pelo mundo, né? 2 anos e com muita bagagem, muita maturidade, muita história para contar. E eu falava assim, poxa, também quero viver isso aí. Então, a minha viagem ela nasceu desse lugar, cara, do desejo de expansão, do desejo de crescimento pessoal. Não acreditava em nada até então. E o seu primeiro canal, né, ele foi sobre nomadismo, ele não foi sobre sobre joga autoconhecimento, cara, né? Naquela época. E o que você queria... Cara, se joga cara, eu queria dividir com a galera sobre viagem independente. Porque como eu fui fazer o meu mochilão sozinho, né, quando eu fui fazer a minha viagem de 1 mês para a Europa, né, com 25 anos, 24 anos, eu tive uma resistência para encontrar informação. Então, no YouTube não tinha ninguém falando sobre mochilão, como organizar passagens aéreas baratas, como encontrar acomodação barata, como, enfim, reduzir seus custos. Não tinha nessa época. Eu fui um dos primeiros canais a falar sobre isso. Então, eu e mais dois colegas que falavam sobre isso na internet nessa época, no YouTube. Então, eu vi ali uma oportunidade de abrir esse nicho, assim, e começar a dividir. Fora isso, eu sabia que aquilo ali poderia me ajudar a viajar mais, né? Poderia me ajudar a fazer parcerias em outros países, né? Poderia me ajudar a fazer passeios que eu talvez não tivesse condições de fazer. Então, eu consegui enxergar essa possibilidade também. Maravilha. E vamos lá, então. E a partir de quando que você começou a se despertar para um outro tipo de... para uma outra possibilidade de transmissão do conhecimento daquilo que você estava aprendendo, né? Porque eu acredito que primeiro você começou a se nutrir daquilo, para a partir de um momento você falou, cara, isso que está me nutrindo eu quero botar para fora. Isso é curioso, cara. Conta um pouquinho. Eu acho que o YouTube, né? Para mim, o YouTube, ele durante muitos anos, ele nunca foi visto como um negócio, nunca foi visto como um business. Então, era muito um lugar de transbordo, sabe? Eu olhava para aquilo ali e eu sabia que ele poderia me abrir portas. Isso era um fato. Mas eu não tinha nenhum interesse de venda, de econômico, não tinha curso. Demorei, vivendo todo esse processo de autoconhecimento de espiritualidade, demorei mais de 6 anos para poder oferecer uma experiência online para alguém, sabe? Então foi muito tempo de vivência, de bagagem, de viver em ashram de yoga durante 8 meses, de fazer voluntariado em outros lugares, de viver em ecovilas super avançadas, né, de 40 anos de existência na Itália, de fazer cursos, ir para retiros na Islândia, em tudo quanto é lugar. Então,
nesse processo, né, que aquilo ali foi entrando em mim, o YouTube também era um lugar de partilha, então eu falo assim, cara, eu estava sendo tão beneficiado daquilo que era quase como um dever ético, assim, sabe? Uma coisa que, assim, gente, pelo amor de Deus, mais gente precisa... Como é que eu passei 30 anos da minha vida sem refletir sobre isso, sabe? Então, meu desejo com o conhecimento, com passar a informação, é o lugar de facilitar o acesso, sabe? Porque por mais que hoje tenha acesso à informação, a gente tem os livros por R$ 30, a gente tem Kindle, a gente tem YouTube, a gente tem todo o conhecimento disponível, eu sinto que para chegar em mim, precisou alguém falar minha língua. Então, eu sinto que eu apenas faço um trabalho de replicar o favor. De alguém em algum momento falou na minha linguagem, entrou nas minhas orelhas e fez eu entender coisas, fez eu sentir coisas, fez eu mudar minha conduta e fez eu mudar a minha vida. Então, eu me sinto num desejo assim, de partilhar mais, sabe? E quando a gente estava aí na tua casa, a gente estava falando um pouquinho, a gente estava na casa falando sobre diversos assuntos, né? A gente começou a falar um pouquinho do yoga e a gente começou a entrar num termo, vou dar uma nerdada, mas eu vou explicar. A gente começou a falar de Ishvara Pranidhana, né? Que é um conceito que é muito importante dentro do yoga, que, resumindo muito, que é um conceito amplo e não precisamos entrar muito nele aqui, mas é um conceito de uma entrega muito grande. Você entender que existe um movimento e que você saber entrar nesse movimento e fluir junto com ele é muito importante, né? E o Cadu falou que chegou um momento da viagem dele que ele começou a entender, tipo assim, estava acabando o dinheiro. Como é que eu vou fazer? Não sei muito como é que eu vou fazer. Você tem que entrar num estado de deixar fluir. E aí começa a entrar o flow na sua vida, nesse estado. Esse estado não, mas essa compreensão do fluxo, né? E porque quando que você começou, Cadu, a entender que, cara, realmente é um processo, é uma escolha, né? Você conseguir trabalhar nesse lugar de se deixar fluir. Porque eu vejo que alguns alunos entendem que o fluxo, esse estado de flow, é algo que você, vamos dizer assim, que você tem, né? E não que você aprende ou que você deixa. E como é que foi com você isso? Vamos por partes aí, porque a gente foi abrindo muitos assuntos aí. Na, na aula de hoje, cara, na aula de hoje da sua aula de yoga, você falou, no iniciozinho da meditação, você falou assim, observa a sua respiração, observa esse eu que você é agora, observa essa experiência que acontece aqui agora, que nunca mais vai acontecer. E que nunca mais é. E isso é a realidade da existência a cada milésimo de segundo. É difícil para uma vida cotidiana, para a vida que a gente leva todo dia, para quem acorda todo dia para ir para o trabalho e tudo mais, perceber essa sutileza de que o agora é o único momento que existe e que ele nunca mais vai existir. É ele constantemente. Quando a gente cruza essa informação com a visão sobre como o flow se manifesta, ou seja, o flow, o estado de flow, né, de acordo com os psicólogos que vêm aprofundando e neurocientistas estudando esse assunto, é o estado de consciência onde a gente está no máximo da nossa performance, com o máximo do nosso entusiasmo, entregando o máximo da nossa vida, o máximo de quem a gente é. E ele acontece numa curva, né? Ele acontece dentro de um gráfico entre o limite das suas habilidades e o limite do desafio que você tem à sua frente. Então, quando existe um equilíbrio entre o quanto você tem habilidade para fazer alguma coisa e o quanto é desafiador fazer alguma coisa, você está num estado de entusiasmo e de ação. Então, por isso que pessoas que estão em esportes radicais, escalada, surf, coisa dessa natureza, entra muito nesse lugar que é cara, fazendo uma alusão ao yoga, para mim é um lugar de dhyana. É um lugar de rendição da mente e de interação completa com aquela singularidade que está acontecendo ali. Só que isso, né, aquela singularidade que está acontecendo ali, está acontecendo aqui também. Está acontecendo 100% do tempo. Então, quando a gente começa a olhar para a vida, né, dessa maneira, e isso é uma deselucubração mental, isso é um pouco de desamaranhar alguns nós da mente, dos condicionamentos, do corpo, da mentalidade, né, de como a gente enxerga o mundo à nossa volta, facilita um pouco a gente estar acessando esse lugar de presença e de rendição muitos momentos do dia.
seja no lugar de interação com outra pessoa, como a gente acessou aqui também, que quando viu, passou 5 horas trocando ideia, meu Deus, preciso ir embora. Seja nesse lugar, seja quando a gente está aqui numa live também, falando sobre assuntos complexos, sabe? E não tem um lugar de planejamento, não tem um lugar de. É só um lugar de abertura, de dar vazão. De dar vazão. E eu acredito que, assim como nesse estado de flow, um dos gatilhos para isso ativar também é a curiosidade, é o maior gatilho que ativa esse estado na nossa mente. Quando a gente consegue perceber que cada momento é único, o que revela esse momento? Sabe? Sabe, isso foi uma coisa que a viagem me ensinou e que viver isso na pele todo santo dia, seja através do yoga, seja através de... Gente, vou ver o que vai dar, sacou? É você colocar a sua mente constantemente no lugar de rendição e curiosidade, rendição e curiosidade, rendição e curiosidade. E eu acredito que o flow, assim como esse equilíbrio aí de o quanto são as minhas habilidades e quanto eu desafio, também tem um outro equilíbrio que é equilíbrio interno, né, meu aspecto interno, do quanto é minha autoconfiança, o quanto eu tenho autoconfiança e construo firmeza dentro de mim, e o quanto eu me rendo àquilo que é desconhecido. Quando isso está bem equilibrado, é inevitável entrar num lugar de fluidez e de avanço. Que lindo. E quando que você começou a entender o nome disso, né? Porque tem um momento que você está vivendo isso, né? E tem, cara, não, isso aqui é uma coisa que tem pessoas estudando sobre isso, tem tradições milenares que já falam sobre isso. Quando é que você começou a perceber do tipo assim, cara, tô me interessando por uma coisa que existe aí, e eu quero me dedicar a ela? Você lembra? Foi mais ou menos 2015, quando teve meu clique, assim, né, de virada de chave sobre espiritualidade, onde eu comecei a me aprofundar e fazer novas perguntas, né? E sempre nesse desejo de buscar um elo entre as informações. Então, o meu olhar, ele é um olhar de cruzar dados. Que é basicamente isso que a gente faz na ciência, todo momento. Então, na época de mestrado e tudo mais, cara, não tem como eu botar um argumento sem que eu corrobore ali ou cite pelo menos 3 autores que trazem uma visão sobre aquilo. E quanto mais distante, quanto mais discrepantes são aquelas visões, mais eu consigo enriquecer o argumento. Então, para mim, quando a gente vai falar de espiritualidade, e eu vejo hoje a psicologia mais moderna, né, ou a neurociência, se aprofundando na meditação, se aprofundando nos estados da mente. Eu falo assim, gente, mas peraí, essa galera tá falando um negócio que está sendo dito há 5.000 anos. Vamos ver quem tá. Como é que falavam lá atrás? E existe um trabalho muito bonito, mano, que eu admiro muito que você faz, que é um trabalho de tradução, que para quem vai pegar um sutra para ler, talvez não consiga perceber a sutileza do que está sendo dito. Então, porque é profundo. Então, falar assim, não, os estados mentais de interação com o eu, sem experiência, você jamais vai entender o que é isso. Sem experiência, você vai ler livro e mais livro, até você falar assim, não, presença absoluta, flow, sem ter a vivência, sem sentir, você jamais vai entender o que é isso. Então, para mim, começou isso em 2015, depois eu fui entendendo, fui buscando autores, entendendo que já tinha gente falando sobre isso, tanto nos aspectos mais modernos, como o Mihaly Csikszentmihalyi lá, que é o pai, Csikszentmihalyi, é difícil falar o nome dele, que é o pai desse cunho do flow, mas quando você vai olhar na história, além da filosofia védica, de Sankhya, enfim, já falando desses mesmos estados mentais, mas sem usar esse nome já há muito tempo, cara, filósofos mais antigos também, Goethe, Nietzsche, também utilizavam terminologias que remetiam ao mesmo estado. Só não chamavam de flow, mas remetiam ao mesmo estado da mente. Não, na verdade a gente vê muitas pessoas falando desse estado da mente, tipo, na Bíblia tem isso, né? Em livros védicos. Então tem muitas passagens de livros tradicionais de pessoas que buscam justamente esse estado de uma entrega ao que está acontecendo para que você entre num estado diferenciado de consciência, né? E eu vejo muito que quando a gente está falando de a gente conversou isso também na tua casa, quando a gente fala sobre um estado expandido, um estado especial de consciência, normalmente a gente tem no inconsciente das pessoas que é algo tipo muito difícil, algo fora. É difícil, de fato, mas que é algo fora, né?
e a gente estava conversando aí sobre como, na verdade, é um lugar de você ir se aproximando daquilo que você tem em essência, né? Então, é muito mais sobre limpar do que sobre você colocar coisa dentro. E por isso que você falou, é muito interessante. Isso tem que ser vivenciado um pouco, né? Porque eu ficar falando, talvez você vá botar camada em cima de camada de um monte de coisa que vai te afastando daquilo que é sobre experimentar. E com você, como é que foi? Você experimentou primeiro, depois pesquisou, depois experimentou. E como é que você foi, vamos dizer assim, botar em prática, né? Porque é diferente o conhecimento da sabedoria, né? De como você vive aquilo. Como é que foi isso para você? Primeiro, mano, antes de falar sobre isso, eu gostaria muito de fazer um adendo aqui, né? Quando a gente fala sobre esse rendição, sobre entrega, talvez a semântica, né? As nossas palavras são limitadas para falar sobre as coisas, e talvez quando a gente fala sobre rendição, para algumas pessoas remeta como desistência, né? Porque a gente se rende quando a gente desiste. Mas não é isso, né? Assumir um lugar de entrega, mesmo estando consciente, porque o flow é isso, o flow é você estar consciente de que está tomando essa atitude, requer um grau de coragem e de estabilidade interna muito grande, muito grande. Requer muita autoconfiança para você então se render, se entregar. Não é um lugar de abrir mão você abre mão de controle, mas não é um lugar de abrir mão de si, da sua vida. E na viagem... Hã? É abandono. Não é abandono. Não é E na abandono. viagem, cara, o que aconteceu, na verdade, foi que conforme eu aprendi um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre mim mesmo, e sobre yamas e niyamas, né, mas nem conhecia aquelas palavras naquela época, mas sobre conduta ética, eu rapidamente via a realidade à minha volta se moldar. Rapidamente. Então, novas oportunidades, novos convites, novas coisas acontecerem, sabe? A vida, de fato, entrar num caminho de boa-aventurança, de prosperidade também. E aquilo ali não era comum na minha vida. Não era comum mesmo. Pessoa certa aparecendo na hora certa, tô com pouca grana, aí do nada aparecer a grana. Esse tipo de coisa, eu ficasse embasbacado com aquilo. Porque eu já tinha ouvido falar com lei da atração, o pessoal falava dessas coisas, o poder do pensamento, babá. E eu não fazia essa referência com todas as ideias sobre karma, as ideias sobre a construção da vida que eu estou vivendo, sobre todo o passado que eu carrego, que formou essa identidade aqui, toda a minha vida, a educação que eu recebi e tudo mais, que gerou milhares e milhares de condicionamentos sobre a minha vida, que fazem eu ter atitudes não virtuosas, mentiras, omissões, inveja, competitividade, que vai construindo a realidade da qual eu sou parte. E conforme, então, eu começo a tomar consciência sobre os meus atravessamentos e os meus impulsos, eu falo assim, não, peraí, não quero fazer mais essa pessoa, isso não faz sentido, isso não é bom. A realidade de mudar na minha frente, sabe? Os laços, as pessoas que estão cruzando o meu caminho mudam, as oportunidades que aparecem no meu caminho mudam. E por quê? Porque como eu estava viajando, longe dos meus referenciais de eu, tu está muito livre, tu está muito solto, sabe? Então não tem família, não tem amigos, não tem pessoas à sua volta que te comprimem num determinado espaço. Ah, não, ó, beleza, você tá aqui estudando autoconhecimento, mas amanhã você vai lá voltar pro escritório, se deparar com as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos e tudo mais. Não, cara, não tinha isso. Então era tudo muito rápido. Aprendi uma coisa aqui nova, daqui a pouco eu estava já tomando consciência de que eu precisava mudar esse tipo de fala e perceber que coisas aconteciam, sabe? Então, como isso foi ficando muito grosseiro de se ver, sabe? O karma fica muito rápido quando você está aberto. O karma, ele é rápido, ele é galope, né? Mas quando você está muito aberto, muito livre, ele também vem igualmente rápido. Então, para mim, hoje também na minha vida, que já venho vivendo isso, sabe? Faz parte do meu olhar para a vida todo santo dia, é mais duro também. De eu perceber quando eu tive uma atitude não virtuosa e tomar-lhe uma sacode, tomar-lhe uma banda da vida também em 2 dias, sabe? Foi eu mesmo que me botei aqui, cara. Então, é um trabalho mesmo de autoobservação e ele ficou, como eu fui vivendo isso, né, e colhendo essas mudanças, né, e é engraçado que no meu canal no YouTube fica a trajetória de tudo isso, porque tem lá um monte de viagem, um monte de experiência, é uma autobiografia que eu tenho lá gravada, sabe? Quando eu paro assim, olho vídeos de 6 anos atrás, assim, é uma loucura olhar para aquilo, ele fica assim, caralho,
Como é que eu vivi isso tudo, cara? Tipo, não fazia o menor sentido eu estar vivendo aquela aventura toda, vindo de onde eu vim, sabe? Então, isso foi abrindo minha mente assim para verdades espirituais que vão além de uma coisa muito racional, muito lógica e que tradições antigas explicam, discorrem sobre aquilo em profundidade e que sempre se tornou-se então do meu encanto querer incorporar aquilo na minha vida. Mas quando você falou no começo que quando você foi para a sua viagem e acabou estendendo essa viagem, o cara foi passar um mês na Europa, ficou 5 anos viajando, né? Então, e você falou que você foi muito cético e que a partir de algum momento a espiritualidade começou a entrar na sua vida de uma maneira mais intensa, mais presente, né? E o que foi essa virada? Teve uma Cara, virada ou foi teve um pessoas que caminho? cruzaram meu caminho. Eu acho que havia, assim como o yoga, assim como a prática de meditação, assim como um esporte, a viagem sozinho, ela é um grande portal de autoconhecimento. Então, o que é esse autoconhecimento, né? Acho que fundamentalmente é perceber suas limitações, perceber sua ignorância, porque suas limitações também é sua ignorância. Então, eu estava vivendo lá fora, numa outra cultura, eu estava vivendo na Austrália, vivendo lá fora, numa outra cultura, num outro contexto, com novos desafios profissionais, com muitas diferenças de tudo, alimentação, linguagem, tudo, pessoas ao meu redor e tudo mais, faz eu estar um pouquinho mais aberto para a vida, sabe? E nessa condição de estar um pouquinho mais aberto para a vida, pessoas novas começam a cruzar o teu caminho. Porque a verdade é que a gente entra numa linha de produção, né, na nossa sociedade, de colégio, faculdade, pós-graduação, trabalho, e pronto, acabou o aprendizado. Na vida da maioria das pessoas, acabou. O processo de aprendizado acabou. Você se enrijece. E então lá fora eu estava maleável novamente, sabe, para a curiosidade, para o Pode crer. aprendizado. E aí um professor cruzou meu caminho. Ele era um professor de mídia. Só que ele tinha um olhar assim filosófico, ele colocava muito em questão assim a ética, a conduta, a forma como a mídia entrega informação, como a gente percebe o mundo à nossa volta. E só essa frase, né? Como eu percebo o mundo à minha volta, cara, isso já era uma coisa que não faria muito sentido no meu frasear, né? Na forma como eu componho frases há 10 anos atrás, sacou? Por exemplo, você está com uma percepção distorcida da realidade. Falando, Brad. Uhum. Não fazia parte do meu vocabulário esse tipo de estruturação de frase. Sim. Então, é isso, tipo assim, acho que a galera não tem essa consciência, né, de que eu era um cara que frequentava o pagode todo final de semana e meu rolê era ir tomar cervejinha e era isso aí, sacou? A vida era sobre isso, era trabalhar e, pô, final de semana vamos aqui torrar o nosso dinheiro para curtir e ter algum prazer para então semana que vem começar de novo. Então foi muito radical, muita mudança para mim, sabe? E era isso, dia de semana, jogar videogame com os amigos, fazer alguma brincadeira, dar um rolê de skate, resumia-se a isso, sabe? E não diminuindo a vida de Sim, ninguém aqui, não. Mas é a minha percepção do claro. o que era possível, qual era o limite de Cadu Caçaú, qual era a história de Cadu Caçaú, era aquilo. Então, cruzar o caminho com alguém que tem outra visão de mundo totalmente diferente e que te coloca questões, que te coloca em xeque sobre o que você acredita e ajuda você a se perceber errado, ajuda você a perceber suas limitações, foi algo que radicalizou minha mente. E na sequência também, um outro sujeito também que cruzou meu caminho, que era um grande empresário, era uma pessoa de muito sucesso também, que viajava pra caramba também, e por isso conquistou a minha afeição. Também fiz uma viagem com ele também. Abriu meu coração nesse lugar, então, né? Saiu do intelectual, porque eu acho que precisa primeiro pavimentar um pouco de caminho na mente, para então chegar no coração. Acho que existem as duas Sim. vias, não vou falar que esse é o único caminho, não. Existem as duas vias. Existem também experiências fortes de vida que abrem o coração. Mas eu precisei ter uma experiência cardíaca mesmo, é um lugar de sentir, é um lugar do meio do peito se abrir, tu fala assim, meu Deus, eu não sei nada. E nesse lugar você começa a aprender um pouco mais sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Então isso aconteceu na viagem que fez eu mudar, cara, começar a mudar muito, muito mesmo.
E o lance da respiração, cara? Porque você falou, você participou, você foi para Ashram, você deu uma mergulhada, por exemplo, em culturas como, por exemplo, filosofias do yoga, coisas assim. Então você já viu, começou a Sim. ver técnicas diferentes, né? Mas quando que você começou a querer se especializar numa técnica de respiração como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de Massa. expansão, né? Isso começou em 2019. Em 2019, no final de 2019, eu voltei no Brasil para fazer um curso de formação de agrofloresta com o Ernest Gutt, lá na Chapada dos Veadeiros. E lá eu acabei fazendo um amigo, e esse amigo me convidou para ir num retiro com a medicina da ayahuasca, com o povo Runicuim. E nesse retiro, foi um retiro de 5 dias, dentro da experiência psicotrópica, né, dentro da experiência enteogênica, né, que a gente vive ali com aquelas medicinas, eu já tinha tomado antes, já tinha consagrado antes. Naquela experiência ali, eu senti, dentro de uma relação com a espiritualidade, eu senti um chamado mesmo para poder aprender como trazer pessoas até aquele mesmo estado de consciência sem precisar tomar nada. E eu nunca tinha nem Legal. feito práticas ativas de respiração como essa, holotrópica ou renascimento, práticas dessa natureza, mas veio como um insight assim, muito forte, assim, um download muito forte, assim, aprende esse negócio. E eu falei assim, caramba, fui então fazer algumas experiências sozinho, experiências com um amigo também que me conduziu, o Fábio Manzoli, do Masculinidade Saudável, que ele me compartilhou uma prática guiada que tem no YouTube, cara, chama Ananda Mandala. E eu fiz aquele negócio e eu cheguei ao mesmo estado de consciência que eu chego com as medicinas da floresta. E eu falei assim, uau, isso está disponível mesmo, assim, está debaixo do meu nariz, eu não sabia. Eu achava que era uma coisa que precisava ser o yogi da montanha, praticando yoga há 15 anos, para poder acessar esse estado expandido de consciência. Não, está mais próximo. E aí, então, fui fazer a formação. Fui procurar uma escola que pudesse me ensinar sobre isso profundamente. Que eu fiz a formação no pessoal da Itália, chamada Alchemy of Breath. E, basicamente, cara, quando eu olho para a prática do Breathwork e a relação com o estado de fluxo, e relação com o Vipassana, e relação com o Yoga e todas essas práticas espirituais, a gente está falando sobre recondicionamento da mente e liberação de trauma. Então, a partir da liberação de trauma, eu faço um recondicionamento da minha mente que me abre para um estado de fluxo. Então, a liberação de trauma, o que é? Ninguém acredita que tem trauma. Ou as pessoas que acreditam que tem trauma são pessoas que já estão no estudo de autoconhecimento, ou psicologia, alguma coisa dessa natureza. Mas, em sua maioria, se a gente ouve a palavra trauma, a gente pensa numa pessoa ferida, traumatizada, fechada dentro de casa, sem querer sair de casa. Mas não é. Traumas são registros de eventos, registros de episódios. E todos nós, para a gente formar a nossa identidade, a gente viveu inúmeros traumas. Então, são compressões. Vamos botar assim, trauma significa ferida, significa impacto. Então foram compressões da nossa consciência, que vão ali enclausurando uma ideia de ego, uma ideia de eu. Então, quando a gente começa a fazer trabalhos de desconfiguração desse eu, né, que é se colocar em perspectiva, e o yoga é uma ferramenta maravilhosa para isso. Assim como o yoga vai te colocar, para quem está aqui também assistindo, o Caio, professor de yoga, que está vindo da minha audiência, não me conhece, Caio, depois por favor, fala um pouquinho do teu trabalho também. Mas o yoga vai colocar a sua mente em diversos estados de desconforto ou de absoluta rendição, de absoluto conforto, os quais vai fazer você olhar para como a sua mente funciona em lugares que talvez não sejam normais na sua vida cotidiana. E isso já é uma forma de você se perceber com perspectiva. Fora vários outros benefícios de saúde, físicos, mentais, emocionais e tudo mais. Esse é um dos benefícios. Então, a partir desse lugar de perspectiva, você começa a se olhar e ver determinadas condutas, determinadas formas de pensar, práticas, impaciências, condicionamentos, né, reatividades que eliminam, né, evitam a gente ter uma vida em paz. Então, quando você está em fluxo, quando você está no ápice do seu entusiasmo, se sentindo capaz, confiante e fazendo a sua vida acontecer, você está feliz e em paz também. Não existe perturbação mental nesse lugar. Na verdade é isso, né? É um processo de profunda interação com o mundo à sua frente, do qual não existe perturbação e não existe senso de eu. Então é um lugar de rendição. Só que para a gente acessar esses lugares, né,
exige algum tipo de experiência. Seja viajar pelo mundo e passar uns apertos, seja fazer yoga, seja fazer breathwork, né? E o breathwork, para mim, foi a ferramenta que eu decidi me aprofundar para poder trazer essa oportunidade de crescimento pessoal para mim e para outras pessoas. De maneira bem resumida, tá? Claro, porque eu não vou pedir para você dar todo o conceito, mas o Mas que é uma prática o de breathwork, ele é, a palavra em inglês se denomina trabalho de respiração, respiração ativa. Então, ele é um guarda-chuva de muitas práticas, que vai desde os pranayamas do yoga até práticas de mindfulness para poder reduzir a ansiedade, lidar com a depressão, entender suas emoções, promover relaxamento profundo, até práticas intensas de respiração que levam a gente a esses estados mentais ampliados. O que é uma prática intensa de respiração? Imagina você ficar ciclando a sua respiração sem parar, ou inspirando e soltando, inspirando e soltando, inspirando e soltando, durante 1 hora de duração, sem parar. Não é uma coisa normal, a gente não faz isso no nosso dia a dia. E o lugar para onde a sua mente navega nessa condição é totalmente distinto. Então, são práticas que levam a gente a esses estados ampliados de consciência, ou então estados sutis de consciência também, estados de aprofundamento, como os pranayamas podem levar também. E imagina o Cadu de 10 anos atrás, cético. Aí você fala para o Cadu de 10 anos atrás, cético. Não, porque uma prática de respiração de 1 hora vai te levar para um estado diferente da mente, do funcionamento da mente. Aí ele vai falar assim, como assim? Não sei se eu entendi. O que então, é a isso? gente pode fazer duas abordagens aqui. Talvez o Cadu mais cético lá atrás, se eu falasse assim, a abordagem que eu faço hoje, eu falo assim, experimenta. Não acredito no que eu estou te falando, não. Experimenta. Mas o Cadu mais cético Boa, lá atrás legal, talvez não ia experimentar. legal. Ainda mais se fosse um cara cabeludo de cordão falando com ele. Mas já tá mal. Eu talvez não ia experimentar, não. Mas o Cadu mais cético acreditaria numa visão científica da coisa, né? Então, em que momento da evolução humana você precisou, em que momento um primata precisa respirar durante 1 hora? Ou ele está correndo, ou ele está caçando alguma coisa. Ele está fugindo de alguma coisa, está caçando alguma coisa. Quando você faz essas práticas de respiração ativa durante longos períodos de tempo, você ativa o seu sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é responsável pelo sistema de ação, de luta ou fuga. Então você vai liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina no teu sangue, que vai dilatar sua pupila, vai colocar você num estado de alerta, num estado de consciência muito presente, vai te colocar num estado de muita presença e de muita atenção, gerando também possibilidade de estresse e tensão no seu corpo. Maravilha. Quando você chega depois num estado de relaxamento, numa respiração mais tranquila, que faz parte da experiência de breathwork, então você passa meia hora, 40, meia hora respirando de maneira muito intensa, depois de meia hora respirando de maneira muito relaxada, né? Na minha guiança, né? A forma como eu conduzo a minha experiência, isso é um método já meu. Quando você chega nesse lugar de rendição, de redução, o corpo busca homeostase. Então, para poder equilibrar esses níveis de cortisol, de adrenalina no teu sangue, ele vai liberar ocitocina, serotonina, dopamina, que são os hormônios que te colocam no estado de flow, são os neurotransmissores que vão te colocar no estado de amplitude de consciência, no estado de alegria, no estado de ver as coisas com facilidade, ver as coisas com profundidade, com amorosidade. Você vai receber uma enxurrada hormonal no seu corpo que então coloca a sua mente em perspectiva também. Só que você vai unir essas duas coisas, porque o cortisol e a adrenalina ainda está no teu sangue. Então você está com muita presença e muita amorosidade, muita abertura. Então isso não é um lugar que a gente costuma acessar no nosso dia a dia. E por isso que eu, dentro da Escola do Fluxo, ofereço esse tipo de experiência para quem já está disposto a dar esse tipo de mergulho, porque tem muita gente que ainda está buscando informação. Para quem já está disposto a ter esse tipo de mergulho, eu tenho um outro tipo de programa na Escola do Fluxo que eu faço esse tipo de experiência quinzenalmente, porque é intenso, tanto fisicamente, como também aquilo que vem à tona na consciência. Você perceber esse falho, ou você perceber o quanto você ainda precisa se dar amor, é algo que requer um tempo para a gente integrar na vida e conseguir, de fato, começar a mudar a conduta, sabe? Mudar a forma como eu lido comigo mesmo ou com as pessoas à minha volta. Então, um período de 15 dias é um período bom para a gente conseguir perceber as mudanças de conduta e as mudanças nos nossos arredores também. Então, por isso que eu trago essa experiência quinzenal para a galera. Mas
você acha que, por exemplo, isso é uma prática que a pessoa pode fazer todo dia ou tem algum impacto negativo, assim, Não, com excesso, eu vamos acho dizer? que o breathwork como prática terapêutica pode pecar pelo Uhum. excesso, porque de fato demora para integrar, Tá. sabe? Então, assim como um psicólogo, demora um tempo para você conseguir ali ganhar perspectiva sobre si e conseguir pouco a pouco fazer as mudanças ali de relacionamento. Não é uma coisa, pronto, dia para noite, vou mudar todas as minhas Sim. relações, a minha relação com o meu trabalho, entendi tudo. Não, precisa de Entendi tempo. tudo, né? Então, precisa sentar isso na consciência de novo, né? Coisas vêm à tona, você muda um pouco assim como a sua mente está funcionando e depois você deixa isso assentar de novo para se tornar um novo eu, solidificar de novo nessa identidade. Então, isso requer tempo. Agora, práticas de pranayamas, né, ou outras práticas ativas também que não estão nem descritas nos livros antigos, mas são práticas mais modernas de uso da respiração consciente, podem sim ser feitas todo santo dia e são muito benéficas. Por exemplo, Legal. fazer. Fala. Eu acho que está no meu link na bio. Uma aula gratuita, uma prática de respiração gratuita. Mas se não tiver lá, depois eu vou botar, mas se não tiver lá, por exemplo, fazer uma prática de 3 ciclos de 30 respirações profundas, né? Então, conscientemente, inspirando pela boca, expandindo toda a caixa torácica, relaxando 30 vezes, chegando até o limite, até não aguentar mais ter ar dentro do corpo, chegar até o limite, soltar tudo isso 30 vezes. Quando chegar na 15, acelera um pouquinho a velocidade, faz isso, chega lá na 30ª, solta todo o ar, retém sem ar, inspira de novo e começa. 3 vezes. Vê no final dessas 90 respirações como é que você vai estar se sentindo. Aí depois você me conta para Que legal. Isso é uma prática que a pessoa consegue fazer em mais ou menos quanto tempo? 10, 15 minutos. Pô, É. maravilhoso. Olha aí, galera. Tipo, uma prática muito simples, dá para fazer na Não, cama, eu recomendo fazer talvez. É isso, sentado. sentado? Recomendo fazer sentado. Essa prática eu recomendo fazer sentado. Essas Tá. práticas deitadas de respiração, eu já trago, né, para as pessoas como um processo terapêutico, né? Porque aí tem mais lugar de entrega, Entendi. de acessar mais esse lugar de entrega. Mas essa prática eu recomendo fazer sentado e sim, você vai sentir um grau de alerta, né? É uma prática que eu conduzo para muita gente que fala assim: ah, eu não consigo meditar, não. Meditar, assim, pô, minha mente é muito agitada. Muito agitada, então a gente vai silenciar, tua mente vai ser agora. Me acompanha aqui. E pronto. É porque tem muito isso, né, Cadu? E isso eu ouço, tipo, a vida inteira sem parar e continuo ouvindo, que é, eu não sirvo para isso porque eu sou muito agitado. Como se para você fazer qualquer tipo de prática, ou de yoga, né, que é minha especialidade, ou qualquer tipo de prática de autoconhecimento, você já tivesse que estar lá. O que não faz muito sentido, né, na teoria. Como se, tipo assim, não, para eu fazer uma prática É. de meditação, eu já tenho que saber meditar. Nenhum E, bebê. tipo, não, como é que, O né? bebê, o Não faz muito bebê sentido cai a muito antes de ordem. aprender a andar, E né? aí, exatamente, exatamente. Então, é interessante ver como o que você está falando, né? Às vezes uma prática simples vai começar. Por exemplo, essa prática para uma pessoa que nunca fez, o que você acha que ela pode vir a sentir? É claro que cada experiência é única, né? Mas o que ela pode sentir de diferente assim? Às vezes nunca fez, vai fazer em casa, dá um jeito dela. O que ela pode Tá. já sentir? Primeiro, Uma primeira vez. bom, se ela assistir a minha aula lá, ela vai ver assim quanto de atenção que eu dou para a consciência respiratória, né? Porque a verdade é que a gente não sabe respirar direito, não sabe respirar profundamente, expandindo todos os níveis do nosso corpo. Então tem esse elemento que é muito importante, muito crucial para a gente conseguir abrir diafragma, abrir costela, abrir o peito e respirar de maneira profunda. Aliás, até quero trocar essa ideia contigo lá sobre os slokas lá. Eu peguei o Hatha Yoga para dica aqui, então vamos trocar essa ideia. Mas Tá bom. depois a gente bate esse papo, o Boa. pessoal aqui não vai entender o que a gente está falando. Tá bom. Então, primeiro tem esse lugar de consciência da respiração para ser elaborado. E aí, isso estando sanado, fazer 30 respirações fica fácil. E aí, sensações que a pessoa pode sentir. Pode sentir algum tipo de formigamento, pode sentir sensações de cócegas ou de energia mesmo vibrando pelo corpo, pode sentir frio, pode sentir calor, pode sentir muita coisa. Mas uma coisa que ela vai sentir com certeza
é no final a mente fazer assim, ó. Dá um vazio, dá uma Dá estabilizada, uma fazer um estabilizada. vazio, né? Dentro desse vazio é possível caminhar. Dentro desse nada é possível encontrar tudo. Mas aí é um outro assunto que é como caminhar dentro de uma. Como navegar com a sua mente dentro de uma assim, tontura. Tontura, mas a tontura, ela é. O pessoal tem falado bastante sobre a tontura recentemente. A tontura ela é bem-vinda dentro da prática do breathwork. Porque a tontura, para você, na verdade, a tontura é uma reação da mente à falta de controle. Então as coisas estão ali, assim, aí a vontade que dá é de preciso me segurar em alguma coisa aqui, aí tu já começa a reclamar, a mente já começa a ficar incomodada com aquilo. Quando você assume uma, quando você assume uma rendição Sim, para aquele estado, a falta de controle, você está se deparando com profundeza dentro de você, você passa a tontura nem existe mais, não vai ter tontura. Você transpassa isso. Um bom exemplo sobre como lidar com a tontura, para quem conhece aqui, né, já viu, os dançarinos derviches da tradição sufi, são os espiritualistas, né? É a tradição que elabora ali o misticismo dentro da cultura muçulmana. Esses dançarinos derviches são um pessoal que fica de saia, com um chapéu de cone comprido, que a prática espiritual deles para se conectar com Deus é rodar no mesmo eixo durante horas, mano. Então, aquela dança né? com o São aquelas braço para danças cima, que a gente rodando no fica mesmo dançando com eixo. os braços assim, Pô, é rodando muito óbvio que tempo. aquele sujeito vai ficar tonto. Fica muito tonto. Fica Mas na muito verdade, tonto, né? talvez ele nem fique. Porque tamanha é a entrega dele naquele momento que a mente dele nem entra nesse lugar de tentar se segurar em nada. Sabe? Então, tudo isso, né, é difícil até se colocar em palavras sobre algo que acontece no nosso universo interior. Como a mente funciona quando não tem controle. Sabe? Não é uma coisa muito racional. É uma coisa que requer humildade para se colocar diante de uma experiência. E diante da experiência, a gente então consegue sentir aquilo que está além do falável, né? Aquilo que é inefável. Então, eu acho que a gente perde muito tentando Sim, explicar tudo. E a experiência, ela fala mais, sabe? total. E é interessante isso que você está trazendo, Cadu, porque quando a gente está falando de um estudo também de prática de yoga, né, como por exemplo pranayama, tem uma ordem que a gente fala tradicionalmente, né, que acontece no pranayama. E a gente fala, o praticante, quando ele está começando a fazer práticas mais intensas de pranayama, um primeiro movimento, porque a gente sempre fala, né, o objetivo do pranayama é dar uma estabilizada, você sentir uma expansão maior, sentir conforto, sentir serenidade, sentir harmonia. Mas quando a gente está começando a prática, no começo a pessoa tem suor, a pessoa tem aumento do batimento cardíaco, porque às vezes é o corpo tentando trabalhar para do tipo assim, como é que eu faço isso, né? Então existe um momento de adaptação ali que é muito importante a gente ter consciência, né? Que faz parte também do processo, né? A gente, quando quer sair de um lugar para ir para outro, tem um meio do caminho que é de ajuste, que é do corpo entender. Então, pelo que, né, eu vi o comentário aqui, essa tontura, às vezes, você acha, então, que pode ser um pouco isso? É o corpo, peraí, deixa eu Passa. entender, e a tontura E é meio um que lugar de passa. purificação. Assim como o suor é uma purificação das agitações da mente, que a mente está aqui assim, e daqui a pouco tu começa a liberar essa agitação. E ela sai do teu corpo e tu entra num estado de profundeza. É a mesma coisa. É isso. Não, a gente fala isso, né, Nuno? Primeiro você tem um estado que é de suor, depois de tremor. Você pode ter alguns tipos de tremor, de uns calafrios, né, de umas coisas acontecendo, que é o seu corpo começando a entrar num lugar que ele não está muito acostumado, e depois você começa a atingir um estado de mais serenidade para depois ter E com o um estado tempo, de mais amplitude. né, E é mano? Com muito, o tempo muito. você nem vive Vai? mais isso. Exato, exato. O corpo entende. É muito engraçado que. E é interessante que o yoga, né, que ele trabalha muito isso de diversas formas, né? Então, o asana, ele também ajuda a gente a perceber isso de uma forma muito interessante. Eu, durante muito tempo, era muito ligado no asana, assim, né? Eu ainda gosto bastante da prática de asana, tenho muita facilidade no corpo para isso, então, para mim, é um lugar de experimentação que o meu corpo ele é muito solto e eu tenho, enfim, descobertas muito bonitas e
é isso, né? Às vezes você está tentando um asana um pouco mais diferente, esquisito para o corpo. Tem horas que você nem entende o que está acontecendo. Você fala, como é que faz isso? Até uma hora que o corpo entende, né? Até uma hora que tem um clique e você fala, caraca, entendi. Tipo, não é que, às vezes, né, o corpo... É claro que é sempre um processo. A nossa percepção, às vezes, parece que foi um clique. Mas é como se todos esses degraus, que às vezes você não percebe, o seu corpo está trabalhando para ajustei um pouquinho aqui, ajustei um pouquinho aqui, ajustei um pouquinho aqui, até que um dia você faz aquilo do jeito que você estava fazendo nos outros dias e não conseguia, tipo, eu acho que agora eu entendi, né? Porque é um processo que ele vai caminhando para um entendimento maior do corpo, que a gente no yoga a gente fala que existe consciência onde tem corpo. Cada célula do corpo tem consciência, né? Mas não é uma consciência necessariamente racional, intelectual, né? E como a gente só consegue, vamos dizer, interagir com isso muito através do intelecto, a gente às vezes não percebe o quanto de consciência está acontecendo em processos porque talvez porque a gente não saiba nem explicar o que é consciência, né? Porque parece que consciência parece que consciência é a racionalidade, o intelecto, é a explicação, né? Mas a consciência é aquilo que percebe, né? E tudo que existe, né, dentro ou fora, está num processo de perceber o mundo à sua volta. Então, nossas células, sim, né, elas estão ali trocando informação, as moléculas, os átomos estão ali trocando informação, fazendo salto de elétron, blá, blá, blá. Tudo aquilo está percebendo o mundo à sua volta, tudo aquilo ali está interagindo com o mundo à sua volta. Toda unidade está em relação com o meio à sua volta. Então, não existe nada solto, não existe nada separado. Então, através do corpo e através dessas práticas todas, sejam da mente do corpo, né, que é tudo um grande fractal, ou seja, uma subdivisão que se repete em infinito tamanho, infinita indivisibilidade, a gente consegue compreender um pouquinho mais sobre como a realidade funciona. E isso que eu acho que é a beleza do yoga também, né, que é promover uma percepção sutil sobre como a realidade funciona através do próprio universo interno e através do próprio templo, do qual é a única coisa que a gente tem e tem controle, que é esse corpo. Que legal. A Joana está aqui, que é uma seguidora nossa, né? Porque achei muito, muito interessante, assim. No dia que eu falei com você, pedi a sua foto, eu estava fazendo a nossa arte. Aí a Joana que está aqui, que ela é super pianista, ela falou, você podia fazer uma live. Gratidão, Joana. Juro. Aí eu falei, cara, vai rolar e vai ser essa segunda. Aí eu até falei para ela e tal. E ela tá falando que ela é uma mega pianista, assim, toca muito. E ela tá falando que na música é muito parecido também, né? Que às vezes, quando você tá aprendendo passagens muito difíceis, você tá ali naquele negócio treinando, você acha que não vai rolar, até uma hora que rola, né? E esse rola é quando as coisas estão se encaixando há tanto tempo que o corpo tem a sua própria inteligência, né? Mas, Cadu, explica um pouquinho qual é a sua expectativa, vamos dizer assim, com alguém que começa a frequentar a escola do fluxo. O Cadu ele tem uma escola de autoconhecimento que ele utiliza, o Breathwork, diversos outros tipos de conhecimento para fortalecer a base, e que é um conceito que eu acho muito interessante, que é esse conceito de você criar um espaço, uma comunidade, um lugar de aprimoramento constante, né? Que é uma crítica que eu sempre tive em relação, por exemplo, a estúdios de yoga que você entra lá, faz 3 vezes por semana, sai e vai embora. O Cadu propõe um espaço de constância, né? Que eu acho muito bonito. Mas eu queria ouvir de você, Cadu, como é que o que você espera das pessoas em relação a, cara, entrei na escola do fluxo, de onde ela parte, para onde ela vai, como é que é o Maravilhoso, caminho, mano. Obrigado pela pergunta. Cara, eu acredito que todo ambiente de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, visa a liberdade. Acho que nada além disso. Acho que esse é o desejo último do ser humano e existe um caminho de construção disso, que eu acredito que não é apenas, né, como se diz muito no mundo muito racional. O racional é uma parte disso. Não é apenas a construção da autoconfiança e das suas habilidades. Não é apenas isso que vai tirar a liberdade. Porque também existe um trabalho espiritual, um trabalho de observação do mundo ao seu redor e de compreensão de inteligências que vão além da sua compreensão, que eu acho que trazem um grau de serenidade e de paz espiritual
que provocam a liberdade do ser. Então, em geral, na escola do fluxo, estão chegando pessoas que estão buscando mudança, cara, porque eu acho que todos os nossos dilemas são sobre mudança. Legal. O nosso, né, a raiz do sofrimento é a incapacidade de lidar com a mudança, né? É apego e aversão. Então, se a gente não tem abertura, e a gente tem muitas formas de aprender sobre a mudança, incluindo a meditação, que também é algo que faz parte da minha bagagem, daquilo que eu tenho para trazer também, não apenas o breathwork. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter aula ao vivo às 7 horas da noite, eu faço prática de meditação toda segunda-feira com a galera também, para a gente poder abrir esse lugar sutil de compreensão sobre como a vida funciona de verdade, sabe? E não é como a vida funciona apenas... Acho que traz esse ponto, assim, a racionalidade da coisa, mas é compreender que você e tudo que é, assim como a gente, não à toa, a gente abriu essa conversa falando tudo que é absoluta constância, presença, mudança, descoberta, revelação 100% do tempo. E para mim, isso eu chamo de fluxo. Isso eu chamo de movimento de Deus. Legal. Deus em seu processo, e o universo em seu processo revelando a si mesmo. Como uma flor infinitamente desabrochando. O quanto eu, indivíduo, sei viver em sintonia com isso. Quais são as virtudes que eu carrego comigo, quais são os princípios que eu carrego comigo, como eu trabalho internamente a minha própria firmeza e autoconfiança para poder viver em sintonia com esse processo natural da vida. Isso me leva à liberdade. Que lindo. E, bom, só dar um parêntese, que depois eu tenho mais uma pergunta objetiva sobre a escola do fluxo, mas você falou sobre Deus, e eu acho sempre uma conversa muito bonita, e eu queria te perguntar, espiritualidade e religião não são a mesma coisa? Eu chamo de religião, são tentativas do ser humano ao longo de diversas épocas, em diversas regiões do planeta, de tentar explicar o mundo à sua volta. Então, hoje, a religião do momento é a ciência, mas são tentativas, sempre foram tentativas de fazer isso. E espiritualidade, não. Espiritualidade, você está aberto a beber dessas distintas fontes e se relacionar com aquilo que não dá para ser explicado, necessariamente. Então, ter fé é sobre acreditar no invisível, né? Eu acredito que espiritualidade tem muito mais a ver com isso. E não é acreditar no invisível no lugar de... Não, Deus está cuidando de mim o tempo todo, apenas essa visão, porque isso é importante de se ter. Mas minimamente, tirar o eu da jogada, tirar o egocentrismo da jogada e se abrir para uma verdade de que existe uma realidade acima do eu acontecendo. Que o universo não gira em torno do nosso umbigo e de que existem coisas muito maiores do que a nossa compreensão acontecendo e que vão além, e que são amorosas, são para o crescimento, e isso é um processo natural da vida. É isso que todas as religiões tentaram explicar ao longo dos anos, e o nosso... Aí é profundo, hein? Eu sinto que o nosso senso de não merecimento, de não dignidade é tão profundo que a gente não consegue se abrir para perceber o mundo como uma fonte amorosa, como algo que cuida de mim. Então eu preciso atravessar no tapa, eu preciso sair brigando para poder crescer, para poder viver a minha vida. Eu acredito que existe uma maneira mais fluida de viver. Só que a gente precisa experimentar, não precisa acreditar em absolutamente tudo que eu estou falando, experimentar, mudar um pouquinho as lentes com a qual a gente enxerga a realidade. Muito lindo, Cadu. Só para todo mundo que está perguntando, sim, essa live vai ficar salva no meu perfil do Yogalaya. Podem acessar e compartilhar com quantas pessoas vocês quiserem, realmente é muito bonito. E você falou uma palavra que eu acho que foi muito bem colocada, que você falou sobre egocentrismo, e você não usou a palavra egoísmo, e falou a palavra egocentrismo, que eu acho muito delicado e elegante, assim, colocar dessa forma, porque eu acho perfeito, né? Porque às vezes a gente se confunde muito sobre, cara, mas quando a gente está buscando espiritualidade, eu vejo que a confusão que rola mesmo em buscadores, em pessoas que estão buscando tentar entender. Uma coisa é você ter uma sensação do eu, que você tem que, por exemplo, eu quero buscar autoconhecimento. Isso é um tipo de egoísmo, né? Um egoísmo não ruim necessariamente. A gente tem o nosso ego, pelo menos de acordo com o ensinamento do yoga, que a gente chama de ahamkara. Não é necessariamente algo ruim, é algo que você tem dentro de você que julga, isso é bom para mim ou não é bom para mim. E esse sentimento de ego é interessante você ter
O problema é quando a gente começa a achar, e aí vem o conceito de egocentrismo, que você é o centro, né? Que as coisas rodam em volta de você, para você, e que você deveria buscar isso como busca, né? Como a sua motivação. E quando a gente diminui essa sensação, esse egocentrismo, a gente percebe que nós fazemos parte desse fluxo, né? E não como se o fluxo estivesse acontecendo para nós, e sim que a gente faz parte dele. Então eu achei Irado, muito mano. bonito, muito bem colocado, que quando a gente fala sobre diminuir o egocentrismo, é sobre a gente diminuir, é Diminuir sobre, essa na verdade, a gente buscar a separação. integração, né? Não é sobre se diminuir, exatamente. Não é se diminuir, né? Mas é Isso. entender o maior, né? A gente não precisa se diminuir para fazer parte de algo maior. Se o algo é maior, E, é só a assim, gente entrar com tudo que a gente tem. e é isso, mano. Tipo, Vai. obrigado pela elaboração, assim, por adicionar, porque o egocentrismo, o senso de separatividade, ele gera sofrimento. Ele gera separação, e a separação é uma ilusão. Não existe separação. Não existe. Então, como assim não existe separação? Eu tô aqui num corpo, você tá em outro, a gente tá separado. Tá, mas tudo que eu penso, falo e faço interfere no mundo todo à minha volta e eu tô colhendo 100% do tempo todos os resultados disso. Então, você é um grande emaranhado. Em que momento que a respiração, o ar está aqui preenchendo meu pulmão agora, está separado do que está dentro do seu? Nutrindo aqui minhas células, aqui trocando com as minhas hemácias, e nutrindo meu corpo de oxigênio. Em que momento que está separado de você? Não está. Então, tirar um pouco o eu da jogada, existir o eu, né, também é uma coisa que me atravessa não, mas eu acho limitado assim, a percepção de muitas abordagens que falam do ego como um vilão. Porra, o ego que é um vilão é o ego mal trabalhado. Né? É o ego cheio de trauma. Mas o ego não é um vilão. O ego é o seu veículo. O ego é a nossa ferramenta de experiência. Sem ego, não haveria experiência. Sem eu aqui, não haveria essa troca. E essa troca é o que permite eu estar aprendendo, é o que permite eu estar crescendo, é o que permite eu estar construindo cada vez mais o indescritível. Né? Tá aqui falando, você não sabe qual vai ser a próxima palavra que eu vou dizer, ninguém aqui sabe qual é o próximo texto que vão escrever ali embaixo. Tudo isso só é possível através dessa separatividade, essa construção infinita, e que constrói o mundo à nossa volta, que é uma coisa belíssima. Né? Agora, isso não é um mal, isso é só uma realidade, é só um fato, só o que é. Então, quando a gente começa a olhar assim, tá, então eu sou um com o mundo à minha volta, que é a razão pela qual eu não tiro esse amuleto do meu pescoço. Vou lembrar disso aqui todo santo dia. Isso aqui é o símbolo do nó do infinito, tudo está interconectado. Então, quando eu me lembro todo santo dia, ou através de minhas relações, através dos meus estudos, através das minhas práticas, de que eu sou um com a minha volta, isso traz uma consciência de como é que eu estou aqui dentro desse um. Qual é o meu papel aqui? Qual é a minha verdade aqui dentro? O quanto eu permito que essa verdade venha à tona e contribua para esse florescer todo, né, do mundo à minha volta, para as pessoas, para tudo que eu faço. E o quanto eu também estou aberto para ser passagem de tudo isso que aparentemente é além de mim, mas também sou eu, sabe? Esse tipo de informação, tudo isso que a gente está falando aqui é muito profundo, galera. Isso aqui, porra, isso aqui são coisas que a galera vai fazendo anos de prática para elaborar, sabe? Para conseguir fazer algum sentido disso. E dá para encurtar esses caminhos. Então, fiquem convidados aqui a ter práticas de yoga, de respiração, que levem esses saberes para dentro do corpo. O corpo faz ter esse lugar do insight que você falou assim, daqui a pouco, só entendi isso aqui. Pô, é assim, sabe? Tipo, quando você está em determinadas práticas, esses entendimentos sobre a vida, porque a gente está falando aqui sobre como a vida funciona. Esses entendimentos sobre como a vida funciona, é isso. Aí você fica, meu Deus, eu nunca tinha olhado para isso, eu nunca tinha experimentado assim. Eu nunca tinha experimentado colocar meu corpo, virou aqui essa costela para cá, abriu aqui o caminho aqui, eu nunca tinha experimentado. Então, isso vai mudando um pouco a forma como a gente interage com o mundo e a gente vai colher os benefícios disso. Muito lindo, muito lindo. Cadu, a gente já passou aqui bastante. Eu falei para vocês no começo, né? O papo, eu com o Cadu dá para ir, tipo, vai que vai. Mas para a gente encerrar já e caminhando para um final, final dessa primeira, a gente pode bater muitos outros papos, que eu acho que sempre vai ser muito bom.
Digo aqui na live, porque pessoalmente eu tenho certeza que a gente vai. Se a galera quiser fazer parte Olha, da Escola do Fluxo... basta escrever lá no meu Instagram, no meu direct, eu quero. Só fazer isso. Vai ter lá, tem uma automação lá que vai te apresentar um pouquinho da escola, como ela funciona. Eu vou estar lá também para tirar dúvida, caso você precise. Mas basta ver, eu quero. Então, a Escola do Fluxo, ela acontece... A gente tem a modalidade hoje de entrada, que é R$ 39,90, e toda segunda-feira, às 7 horas da noite, eu estou ao vivo com a galera, trazendo práticas, trazendo trocas sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Fora todo o material gravado que eu tenho também, com jornadas de meditação, biblioteca de meditação, práticas de alongamento, experiências de autoconhecimento, experiências de breathwork, várias outras práticas lá, o pessoal poder estar se aprofundada também no seu tempo, no seu ritmo. Mas, fundamentalmente, como você falou, o que eu desejo é construir uma comunidade, juntar as pessoas que estão na... Eu não gosto muito de chamar de buscadores, porque eu acho que uma vez que você encontra, não é mais sobre buscar. Uma vez que você encontra, é sobre fazer manutenção. Então, reunir as pessoas que estão querendo viver a vida em função dessas verdades. E poder ter um espaço de troca, de partilha, de encontrar presencialmente, de fazer retiros, de fazer imersões, de fazer viagens, e poder montar essa egrégora, que é a egrégora da qual a gente faz parte também, e que faz a gente se encontrar e se tornar amigo pra caramba em quarta vez que a gente se vê na vida, sabe? Sobre isso. Pode crer. Total. Total. Que lindo. Obrigado, cara. Então, já tem o caminho. Não tem mais fácil que isso, né? Chega lá e escreve eu quero. Eu que agradeço, mano. Obrigado, Cadu. Tamo junto. Obrigado mesmo pela oportunidade, pela honra desse papo muito bonito, por estar fazendo tão bem para tantas pessoas. Assim, eu acho muito bonito. Quem dedica a sua vida ao servir, né? É o que eu faço também. Eu acho muito lindo. Então, para todos vocês que se quiserem conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho também um canal no YouTube. Eu vi que agora a BR Cherry perguntou. Tem um canal no YouTube também, que é Yogalaya. Eu tenho uma escola online também de yoga, que a gente tem práticas, todas as práticas ao vivo de estudos teóricos e práticos. Se quiserem, me mande mensagem. Bora fazer a gente bate um papo yoga, bem galera. pessoal. Bora fazer yoga. Como é que é? Quais são os dias, mano? Pela manhã que você faz? Todo dia. Todo dia. Dependendo do plano que você tiver, tem aula ao vivo todos os dias, de manhã, de noite também, estudos teóricos sobre o livro clássico do yoga, né, que é o Yoga Sutra. Eu faço uma leitura lá que eu pego o livro, a gente lê o sutra do original e vai debatendo sobre ele. Então, tem como a gente aprofundar em diversas ferramentas dessa, né, que são muito bonitas. Mas hoje eu estava querendo te ouvir, Cadu. Quero trocar, mano. Estou muito feliz com o Gratidão resultado. Muito obrigado. Convite. E até uma próxima. Vamos marcar de você voltar lá na Escola do Fluxo. A gente vai fazer mais uma outra live lá, gente. Vai ser bem massa. Valeu. Vamos. Valeu. Obrigado. Vai só me chamar. Beijo grande. Bom dia para todo mundo. Obrigado, meu irmão, pelo convite. A gente se vê numa próxima.